Graça e paz, meu irmão. Aqui é o pastor Ramsés e você vai ouvir agora mais um trecho da reflexão no livro de Apocalipse, a série de estudos e reflexões que temos feito. Uma porta aberta no céu. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6, no versículo 7 e 8. Hoje nós vamos falar sobre o quarto selo, dentro da visão dos 7 selos que João teve no capítulo 6 de Apocalipse. Vamos à leitura? Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o Inferno. O inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Muito bem, meu querido. Essa é a visão do último dos 4 cavaleiros famosos. É famosa essa visão. Muitos conhecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já vimos até aqui o cavaleiro branco, que representa o avanço do Evangelho e de Cristo, reinando sobre o mundo através da pregação do Evangelho. Já vimos o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que representa a guerra, representa os conflitos armados na face da terra. Vimos o terceiro selo, que representa a crise, representam as crises econômicas, representam os colapsos econômicos que geram as dificuldades, a fome no mundo. Agora nós vamos ver e falar um pouquinho sobre esse quarto cavaleiro. O texto diz que o seu cavalo é o cavalo de cor amarela e o seu cavaleiro se chama Morte, no grego Thanatos. Interessante, quando eu estava lendo, me lembrei do personagem da Marvel, né, Thanos, que ficou tão famoso que com um só estalar de dedos matava metade dos seres do universo. Interessante. Quem sabe não procuraram se basear nessa figura que é uma figura tomada emprestada da linguagem do grego. Thanatos é a palavra do grego que na filosofia grega alguns acreditavam que era uma pessoa, que era uma personalidade, um ser. E o Thanatos, a morte, era seguida pelo inferno. Aqui no grego a palavra é Hades, outra personalidade do panteão grego das divindades. Hades era reconhecido e acreditavam os gregos que o Hades era o deus da morte. Não significa que a Bíblia está concordando com as filosofias e com o paganismo grego. Não, o autor bíblico, João, está tomando emprestado palavras da língua grega para trazer uma visão correta sobre a realidade da morte. Nós precisamos entender que a morte, ela faz parte da vida. É um resultado natural e consequente de estarmos nesse mundo. Nós precisamos entender, meus queridos, que a morte, em sua origem, ela remonta aos tempos da criação. Deus criou o mundo, criou o primeiro casal, Adão e Eva, e colocou eles para estarem vivendo uma vida plena no jardim. Porém, por causa da desobediência do homem, a morte passou a fazer parte da vida do ser humano. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, o Senhor Deus disse ao homem: de todas as árvores do jardim você poderá comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Não pode comer, porque no dia que comer, você certamente morrerá.
Então a morte já faz parte da existência humana desde os primórdios. E nesses dias de coronavírus, de pandemia, essa pandemia tem trazido algo à tona, o medo de morrer, o medo da morte tem tomado conta do coração das pessoas, da mente das pessoas, um imaginário quanto à morte. É como se de repente as pessoas tivessem descoberto que elas morrem, meus queridos. A ameaça da morte nos acompanha todos os dias. Mas nós devemos olhar para esse texto e entender que esse texto se refere ao princípio das dores, dentro da estrutura da profecia, da estrutura dos acontecimentos narrados em Evangelho de Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus. Haveriam acontecimentos e fatos no mundo que seriam o princípio das dores, ou seja, que o mundo iria entrar num período em que os colapsos, a mortandade iria ter um aumento. Diz o texto que foi dada a este cavaleiro autoridade sobre a quarta parte da terra para matar os seres humanos. Esse número, a quarta parte, é claro que é um número simbólico, e é um número considerável, de seres humanos. E a este cavaleiro foi dado o poder de matar os seres humanos de 4 maneiras. Diz o texto que ele poderia matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio de animais selvagens. A espada aqui é uma palavra que indica a morte por conflitos armados, pelas guerras. E quando nós falamos, quando nos referimos ao selo de número 2, o Cavaleiro Vermelho, nós falamos que a realidade das guerras seria uma realidade presente a partir do momento em que João estava vivendo, do contexto em que ele recebeu aquela revelação, o contexto do Império Romano. As guerras e os conflitos viriam, e foi assim as invasões bárbaras, os conflitos na época do Império Bizantino, Otomano, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Todos esses conflitos dizimaram milhões de vidas em toda a história. Na Primeira Grande Guerra Mundial, por exemplo, em 1914 até 1918, houveram quase 30 milhões de mortes. A Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 45, que é a Guerra do Holocausto, superou 50 milhões de mortos. Somente o regime nazista matou mais de 6 milhões de judeus. E havendo ainda mais 28 milhões de pessoas que foram mutiladas durante aquela guerra. Então, pela espada, esse cavaleiro, ao longo da história, foi se intensificando o número de mortes por guerras. Não somente por guerra, mas pela fome. Milhares de pessoas, após períodos de guerra e por causa de colapsos econômicos, morrem de fome. Eu apresentei aqui também no terceiro selo, quando falamos do cavalo preto, os números sobre a fome no mundo. E são milhares de pessoas que são dizimadas pela fome no mundo. E conflitos no mundo inteiro geraram mortes através da fome. Na China, por exemplo, na Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, milhares de pessoas morreram de fome. O chamado Holocausto de Holodomor, coordenado pela União Soviética, matou milhares de pessoas também pela fome. Os impérios tiranos da terra têm ceifado vidas, a má distribuição de renda tem ceifado vidas. Hoje, na África, países como Laos, como Etiópia, Eritreia, milhares de pessoas morrem por causa da fome. E isso foi se intensificando ao longo do tempo. Apesar dos países
passarem a ter condições de produzirem mais, os países mais ricos do mundo, os países mais pobres, a fome ainda impera e é uma realidade, a miséria e a pobreza. Esse cavaleiro também recebeu, foi-lhe dada autoridade para matar os seres humanos através de bestas, como aparece em outra tradução, ou seja, animais selvagens na terra, animais ferozes. E é um dado interessante, pouco se fala sobre isso, mas um número considerável de pessoas no mundo morrem por ataques de animais. Por causa do aumento do número das populações e por causa do desequilíbrio ecológico que é provocado pelas civilizações humanas, muitos seres humanos são atacados por esses animais. Países populosos, por exemplo, como Índia, têm que conviver com a morte por ataques de tigres de Bengala. Periodicamente acontece isso na Índia. É uma das causas de morte. Ataques de elefantes. Na África, por exemplo, África subsaariana, os ataques de animais selvagens são comuns. O hipopótamo é o animal que mais mata seres humanos na África todos os anos. Leões, elefantes, búfalos, esses animais, leopardos, são animais que por um senso, um instinto de defesa do seu habitat natural que está sendo ameaçado pelo incômodo dos seres humanos, pelo avanço das civilizações humanas, eles no instinto natural acabam por atacar os seres humanos. Então, esse selo e esse item de pessoas morrendo por bestas, feras, desse selo do Apocalipse, é confirmado ao longo da história. Existem dados que confirmam que centenas de pessoas são mortas anualmente por ataques de animais. Mas eu gostaria de atenção aqui para uma quarta maneira que seria trazida a morte sobre a terra, que é algo que tem tirado o sono de muitas pessoas nesses dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos no meio de uma pandemia. A palavra mortandade que aqui aparece é uma palavra que indica morte através das doenças, que na Bíblia são chamadas de pragas. A morte através das doenças é algo que acompanha a humanidade por muito tempo, mas que ao longo dos últimos séculos é algo que avançou e dizimou milhares, milhões, quem sabe talvez até bilhões de pessoas no mundo. Por exemplo, a peste negra que assolou a Europa e a Ásia no século XIV, somente em 2 anos matou 1/3 da população europeia, que era estimada em 75 milhões de pessoas. A primeira pandemia de gripe registrada que se tem notícia na África em 1510, que se espalhou pela Europa, também dizimou milhares de vidas, a chamada gripe A. A gripe espanhola, nos anos de 1918 a 1919, dizimaram milhares de vidas. Em outubro de 1918, ela se espalhou pelo mundo todo para se tornar uma pandemia mundial, atingir todos os continentes da Terra. De uma forma extraordinária, mortal e violenta, ela quase terminou tão depressa como começou, desaparecendo completamente dentro de 18 meses. E em 6 meses, estima-se que 25 milhões de pessoas estavam mortas. Algumas estimativas chegam a dizer que o número seria ainda o dobro disso. Esse vírus, foi feito um estudo por cientistas usando restos de cadáveres daquela época, preservados pela Permafrost no Alasca, no qual eles identificaram que muito provavelmente o tipo de vírus que dizimou a população, o vírus da gripe espanhola, foi o vírus H1N1, um tipo de vírus do H1N1. A gripe asiática de 1889 a 1890, ela dizimou também milhares de pessoas de um vírus do subtipo H2N8. A gripe asiática em 1957 até 1958, em um ano, dizimou só nos Estados Unidos 70 mil pessoas. Um vírus que surgiu como este coronavírus na China,
e se espalhou por toda a Ásia e Estados Unidos rapidamente. A gripe suína de 2009, entre 2009 e 2010, matou 18 mil pessoas. A famosa gripe conhecida como influenza. E não somente esses tipos de gripe, mas outras doenças infecciosas, como a própria dengue, tem matado vidas, chikungunya, zika vírus. São tantas as maneiras de que a mortandade tem se manifestado ao longo da história. A malária, por exemplo, para você ter uma ideia, meu irmão, a malária é uma das doenças que mais mata no mundo. Em 2000, a malária contaminou 228 milhões de pessoas, principalmente na África. Muitas vezes a mídia não dá ênfase a esses números. Alguns acreditam que porque são doenças de países tropicais, doenças de países equatoriais, doenças de países pobres, por assim dizer. Mas a malária só em 2018 dizimou a vida de 405 mil pessoas. O que dizer da AIDS? O que dizer do ebola? O ebola, por exemplo, é uma doença que mata 90% de suas vítimas. A AIDS já dizimou milhares de pessoas ao longo da história. Um estudo revela que cerca de 2 milhões de pessoas morreram de AIDS no ano de 2007, por exemplo. Em 2001, entre 2001 e 2007, o número de crianças com AIDS no mundo passou de 1,6 milhões para 2 milhões. São pragas que têm assolado o mundo. A tuberculose, que é uma das 10 causas atuais que mais matam no mundo, infectou somente no ano passado, no ano de 2019, 7 milhões de pessoas foram diagnosticadas. Mais de 1 milhão de mortes. Mais de 1 milhão de mortes. Só no Brasil, a tuberculose matou 4.881 pessoas, segundo dados. 4.881 pessoas. São 20 casos registrados de tuberculose todos os dias no Brasil. O câncer é uma das 10 maiores causas de mortes no mundo. No ano passado, o câncer matou 9,6 milhões de pessoas. Se não me engano, esse dado é somente o câncer de pulmão. Então, meu querido, talvez você esteja alarmado diante desses números. Eu quero dizer para você que o texto de Mateus, capítulo 24, Jesus disse que isso era apenas o princípio das dores. Era o princípio das dores, era só o começo. É palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Essas manifestações dos 4 cavaleiros do Apocalipse representam somente o princípio das dores, ou seja, uma mulher que começa a ter as primeiras contrações até que venha o parto. Isso significa dizer que as coisas ainda vão piorar. Diz nesse mesmo texto que é necessário assim acontecer, mas não vos assusteis. Não vos assusteis. Não desmaiem vossas almas. Nós não devemos ter, diante da realidade dos fatos, uma atitude de desespero. Pelo contrário, devemos, diante da realidade que se nos apresenta, que é uma realidade diária da morte, porque são tantos os fatores da morte, nós não devemos entrar em pânico. A pandemia do coronavírus é somente mais um fator que vem engrossar essa estrutura, essa manifestação diária do Thanatos e do Hades, que todos os dias milhões de pessoas são ceifadas. No ano passado, 56 milhões de pessoas morreram. 56 milhões de pessoas morreram. Isto é um retrato do curso natural da vida terrena, resultado da origem da entrada do pecado no mundo. Por isso não deve nos assustar. A morte faz parte da realidade. A morte faz parte da realidade humana. Faz parte da maldição que o próprio Deus colocou sobre os seres humanos em Gênesis capítulo 3. A terra iria entrar em colapso, a criação inteira geme por causa do pecado no mundo. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, o profeta diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Em
Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que porquanto por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. A morte é uma maldição trazida pelo próprio Deus em consequência pelas atitudes pecaminosas dos seres humanos, como consequência do pecado original e como consequência da multiplicação da iniquidade no mundo. Com o avanço do pecado no mundo, também há um avanço da mortandade no mundo. Proporcionalmente acontece isso, meus queridos. Nós precisamos entender que à medida que os seres humanos vão aumentando na prática da sua maldade, da sua crueldade e da pecaminosidade, a mortandade também, por uma ação do próprio Deus para tentar refrear a maldade no mundo e para tentar fazer com que os homens se arrependam, essa maldade também aumenta. Então, a pandemia do coronavírus, você pode ter certeza que ela tem origem no decreto divino, por vontade do Deus Todo-Poderoso, para refrear a maldade que se alastra na humanidade. É somente o princípio das dores. Deus está fazendo sua voz se ouvir por toda a terra, trazendo um alerta para que os homens se arrependam através de todos esses sinais. Nós precisamos ter uma visão realista diante da morte, mas também uma visão cristã diante da morte. E qual é a visão cristã diante da morte? A visão cristã diante da morte, de acordo com as Escrituras, é de que a morte não é o fim, meu irmão. A morte não é o fim da existência humana. Após a morte física, existe também uma morte eterna. E para se livrar da morte, para se livrar das consequências da morte espiritual que o pecado traz ao ser humano, e para que ele não caia na perdição eterna, que não receba o destino de morte eterna, é necessário que ele se arrependa. É necessário que ele busque o perdão de Deus. E assim, assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. No Evangelho de João, capítulo 11, por ocasião da ressurreição de Lázaro, Jesus prova que ele tem poder sobre a morte. E ali é onde ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus tem poder sobre a morte. No terceiro dia ele ressuscitou. E a morte foi vencida. E a morte foi tragada pela vitória do Cristo ressurreto. E ele prometeu que nós também, aqueles que nele creem, aqueles que foram lavados e redimidos pelo seu sangue, também vencerão a morte. Seja fiel até a morte, diz o Senhor Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Meu irmão, essa é a maior de todas as promessas. E não é uma pandemia de coronavírus que vai trazer um fim para a nossa existência. Não, a vida há de continuar. E mais do que isso, mesmo que a morte venha bater a nossa porta, seja por qualquer uma das razões, das várias razões que existem para a morte no mundo, e não somente o coronavírus, seja qualquer for a razão pelo qual nós venhamos a perder o nosso fôlego de vida e nós voltemos ao pó, o nosso espírito, a nossa alma estará diante do nosso Deus. Assim creem os cristãos que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter uma nova perspectiva, um olhar diferente para o que está acontecendo no mundo. E que você possa, a partir de agora, encarar a morte não com um olhar aterrador, mas encarar com o mesmo olhar que o Senhor Deus olha. A palavra de Deus diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha certeza de que se ele morresse, ele estaria para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver nessa perspectiva.
Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem.